E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos, sobre relacionamentos, que vocês sabem, ele é gravado aqui no sul do Brasil, em Florianópolis, no norte da Ilha da Magia, nossa capital de todos os catarinenses, no Passeio Sapiens, nos nossos estúdios, esses estúdios maravilhosos aqui, e, se possível, reverberando pelos 4 cantos do planeta. A cada episódio, um tema diferente, um convidado, né, que tem expertise para falar sobre esse tema. E aí eu, a Patrícia, o Lauro, nós vamos também dando aquele nosso pitaco, participando, porque a ideia é ter uma boa conversa por aqui. E no episódio de hoje estamos recebendo Keila Trevisan. Vamos lá, porque o currículo é extenso aqui. Vou até colar. Visagista sistêmica, programadora neurolinguística, isso, constelação familiar. Tem um projeto dela aqui muito interessante, que eu fiquei bastante curioso, visual magnético. Além de palestrante, coach, maquiadora e uma profissional que cuida de todo o visual dos profissionais de televisão, enfim, visagista, né, como falava lá no começo. Vamos ter aula hoje. Muito obrigada, Keila. Eu que agradeço o convite. Seja bem-vinda. Feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E eu já queria dizer uma coisa. Posso contar fofoca de bastidor? Porque a gente trabalha junto faz 15 anos. A gente ama fofoca. Pode começar. Peraí que eu vou sair, eu preciso ir ao toalete. Vai que eu conto tudo. É melhor ficar. Então, o Rafa, ele realmente é um jornalista sensacional. Mas no bastidor tem coisa que ninguém sabe. O mas é perigoso. Por isso são os bastidores. Que lá a gente trabalha junto na TV, lá no bastidor, no camarim, né? E tem uma coisa que o Rafael é muito generoso. É uma das pessoas que, quando eu chego assim, eu tô num camarim, alguém pede uma ajuda, eu já pedi ajuda para ele também, e é uma das pessoas mais generosas, que está sempre disposto a ajudar, a colaborar. Então, é uma pessoa que me inspira, não só como profissional, mas também colega, e considero também um amigo de trabalho. Que legal, não vou mais ao banheiro. Aqui é fofoca boa. Coisa boa. Pra ouvir isso, concordo em gênero, número e grau. É bom, e tem tudo a ver, né? Antes do Lauro fazer a leitura do nosso texto ali também. Obrigado, Keila, pelo carinho. Você sabe que é recíproco. E tem tudo a ver com aquilo que a gente se propõe a fazer no nosso trabalho, né? Como celebrante, como fotógrafo, como cerimonialista, enfim, que é a realização de sonhos, né? E se nós não tivermos, né, essa ideia de que a gente precisa ter uma entrega maravilhosa e precisamos, acima de tudo, sermos humanos, nós estamos na profissão errada. A gente né? fala então, muito sobre isso aqui, Keila, entre nós, e o teu trabalho não é diferente nesse aspecto, que a gente precisa trabalhar juntos e um precisa ajudar o outro. Ninguém faz nada sozinho, principalmente naquilo que a gente faz, que é atender aos sonhos de outras pessoas, seja na televisão, atendendo, deixando o Rafa lindo para ir para frente das telas. Faz milagre, fala sala dos milagres. Sala dos milagres. Não, e outra coisa que a gente precisa, eu preciso agradecer ao nosso patrocinador. Não é? Porque hoje temos novidades. Hoje, mais do que nunca. Sim. Né? Então, estamos aqui para agradecer a Técnica Iluminação e Sonorização, que sempre está aqui com a gente, apoiando, dando suporte. E, claro, temos a presença dos diretores, do CEO da Técnica. Hoje tem plateia, né? Uma audiência qualificada em loco, ao vivo. Exatamente. Que nos honra muito, porque eles nos acompanham desde o início e agora fisicamente no nosso estúdio aqui no Passeio Sapiens. Muito obrigada, Técnica. Muito obrigada, Helena Gaúcho, Simone Júnior. Um prazer tê-los conosco e um prazer maior tê-los aqui fisicamente. Muito obrigada. Sem falar no trabalho de referência, né, que fazem há tantos e tantos e tantos. Quantos anos mesmo, Helena? Assim? 20 anos. Mais de 20 anos, né? Eventos corporativos, casamentos. Vocês perceberam, né? 20, bem baixinho, porque ela está se achando... Está achando que é muito tempo. Bom, eu vou ficar quieto. Nessa hora eu não posso como dar conta de tudo, né? Porque como são procurados, né? A agenda está sempre lotada, porque é um trabalho de excelência. Exato. Voltando para cá, Keila usou um termo, né, chamado generosidade, né? E essa é uma palavra muito, muito bonita, realmente, que também nos acompanha sempre, né? Muito bom ouvir essa palavra na abertura do nosso episódio. Keila, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a tua formação
E sobre as mutações, digamos assim, as modificações que aconteceram ao longo de tantos anos de profissão, já são quantos? 15 anos de profissão. 15, um pouco mais. E de lá para cá, uma Keila que foi também se reciclando, se moldando, ampliando, se capacitando, né? Então, são Keilas diferentes. Aquela lá de 15 anos e essa de hoje. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho, esse desenvolvimento, essa evolução. Eu acho que para falar do meu trabalho, nada mais com quem passou por esse processo, né? O Rafa me conheceu, então vou contar um pouquinho como é que foi a minha história lá atrás, há uns 15 anos, um pouquinho mais. Vocês conseguem me imaginar? Eu aqui tô morena, cabelos crespos, olhos castanhos. Consegue me imaginar o oposto? Loira de olho azul? Loira, né? Mega hair até a cintura, liso. E olhos claros. Não. Tu fez uma pergunta e eu sou obrigada a te responder. Não, eu não consigo imaginar. Pois lá no Instagram tem toda essa transformação. Então eu comecei por mim. Eu não me aceitava, não gostava. E aí comecei a me transformar. E eu chegava no ambiente, eu recebia elogio, né? Tava ali toda montada, recebia elogio. Tava nos melhores ambientes. Mas tinha uma coisa que quando eu parava na frente do espelho, ninguém sabia, ninguém via. A minha respiração ficava mais curta, meu coração ficava apertado e eu não me sentia segura, porque eu via que não era eu. Não se reconhecia. E eu vejo assim, hoje trabalhando com mentorias, atendendo pessoas, mulheres, homens, tem uma pergunta que eu sempre faço assim, para as mulheres em específico. O que tu queres transmitir? O que tu queres ver na frente do espelho? E ela assim, como é que tu quer se sentir? Melhor dizendo, né? Essa pergunta que eu sempre faço. Ela assim, eu quero me sentir bonita. Por trás de se sentir bonita, a mulher é que ela se sentir confiante. Por trás de se sentir confiante, ela quer se sentir amada, incluída. Mas por trás de tudo isso, ela quer se sentir única. Ela quer ser aceita. E eu percebi ao longo da minha história que quando eu parava na frente do espelho e começava a me desmontar, a minha confiança ia junto. Quem nunca chegou assim, talvez você já tenha chegado numa reunião e a tua voz diminuiu. Ou tu estava ali prontíssima na frente do espelho, assim, sentindo, só que estava insegura por dentro. Então, isso foi... todo esse processo, eu acabei vivendo isso e fui aos poucos entendendo por que eu tinha feito toda essa transformação. Chegou em 2016, eu estava num salão de beleza. E aí, estava lá, assim, meu faturamento estagnado. Acho que todo mundo já teve um momento assim, cara, não anda, não vai para frente, não vai para trás. E eu estava frustrada, porque o meu currículo, de fato, era gigante. Um monte de curso. Minha mãe falava assim, mais um curso, meu Deus. A minha irmã, outro curso, de novo. E ali, para mim, isso sempre me alimentava. Eu não sabia nem de onde eu tirava dinheiro para fazer tanto curso. Aí eu estava lá. Estava no salão, meio frustrado, olhando assim, poxa, o outro nem tem tudo isso que eu tenho, mas por que ele está ganhando mais? E o meu trabalho era bom, mas tinha alguma coisa. Aí um profissional falou assim, por que tu não faz um curso de visagismo? Aí eu assim, visagismo? Ele tentou me explicar racionalmente o que era visagismo, eu não entendi nada. E aí eu assim, sabe aquele momento que você não entende nada, mas o teu coração fala assim, vai, é lá. Foi o que eu fiz. Cortei eu para um curso, em 2016, sentada na cadeira, alunos, e a gente de todo tipo, né? Dermatologista, psicólogo, pessoas da minha área, da área da beleza. E aí eu comecei a escutar esse professor, e ele falando que, através de uma imagem, a gente conseguia ler uma pessoa. Eu via que os traços de uma pessoa era possível entender um pouco do temperamento dela. Eu falei, o quê? Eu sempre fui curiosa, assim, pra saber, a pessoa tá mentindo? O que ela faz quando ela mente? Isso, né? Não, pegou, assim, no ponto que eu vou ficar expert, né? Quem é que não quer aprender a ler o que tá vendo? E ele começou a dizer que era possível fazer isso, uma leitura através de um rosto, através dos traços de uma pessoa. E aí ele começou a dizer que a partir de um corte que tu criaria numa pessoa, tu poderia alterar um comportamento dele. Aí eu assim, não, mas aí é bruxaria, isso aí é magia, o quê? E aí ele começou a dizer que, através da nossa imagem, a gente expressa a nossa personalidade. Naquele instante, eu me joguei assim para trás da cadeira e aí eu quis me encolher. Eu queria sumir porque eu tava loira, de olhos claros, e quem que era aquela ali que ele tava falando não era eu, né? E aí eu lá embaixo da cadeira pensando assim, Keila,
que tu fez? Eu comecei a refletir sobre isso e aí eu fui meio que num túnel do tempo. E eu lembrei na época quando eu era criança e eu via a Xuxa, a Angélica, a Eliana. Sim, então as referências loiras. As minhas referências. E eu via assim, não tinha uma negra, uma morena, uma de cabelo crespo. Aí tu imagina o seguinte, tem aquela criança, né? Assim vamos construindo a nossa imagem, a gente diz, nossa, isso aqui é que eu gosto. Corta pra uma mãe, uma tia, vamos pensar numa tia, né? E aí ela tem uma criança ali, ó, e ela pega assim, sei lá, tem uns 7 anos, e ela fala assim, arruma esse cabelo bagunçado. E aquela criança interpreta emocionalmente. Daqui a pouco ela tá com 15 anos, ela tá fazendo uma progressiva. E ela tá se sentindo linda. E ela não entendeu o que motivou ela. Daqui a pouco ela tá com 40 anos e ela fala assim, tu sabe que eu até gostava daquele cabelo, mas ele é mais prático. E ela continua acreditando que ela tá escolhendo. E assim a gente vai fazendo, dito, escolhas com relação ao nosso visual. E durante todo esse processo eu fui começando a me questionar mais. Quando eu voltei daquele curso e eu cheguei em casa, eu dei uma suspirada. Eu me olhei na frente do espelho. Eu peguei aquela tesoura e só fez assim, ó, clac, clac. Uau. E eu senti o cabelo, assim, sabe quando tu sente o fio de cabelo cair, tu até arrepia? Eu comecei a mudar. E ali eu mexi um pouco na minha sobrancelha, meu olhar ganhou força. A minha postura começou a ficar diferente. E eu entendi que quando eu voltei para o salão, voltei do curso, fiz as mudanças, que eu, sinceramente, eu desconfiei muito do que aquele cara falava. Mas algo, sabe, pegou aqui no coração, aquele vai, é para lá. Quando eu cheguei no salão, repentinamente tudo começou a mudar. Os clientes começaram a me olhar diferente. Repentinamente, oportunidades começaram a chegar. Daqui a pouco a TV, que é a NSC TV, né? Filial hoje que é filial da Rede Globo. Vamos fechar contrato? Eu assim... É a magia mágica. É a mágica que aconteceu. Eu comecei a entender que as mudanças, elas vão num nível muito mais profundo. Sim. E eu comecei a perceber que isso é como, sabe, um perfume? Que tu passa esse perfume e a pessoa sente. Não consegue explicar um perfume, tu sente ele. Então é como se tu sentisse a quilômetros de distância, algo muda. E de alguma forma as pessoas percebem. As pessoas começaram a te enxergar mesmo. Sim. Sabe que eu sempre levo a própria isso... Keila começou a se enxergar mesmo. Exato. Esse todo teu raciocínio lindo e a tua história me remete a uma questão que eu sempre trago para as noivas. O casamento é delas. Ele tem que se parecer com ela e com ele ou com eles. Ela tem que se parecer com quem está se casando. O casamento, a noiva, o cabelo, a maquiagem, o vestido. Ah, mas a minha amiga acha feio e... Não interessa. O convidado, ou a família, o amigo, até o celebrante que se aproxima desse casal, dessas pessoas, ele não vai se sentir naquele casamento se esse casamento não for com o jeito, o rosto e as vontades daquele casal. Então, tudo isso que tu está dizendo, levando para o casamento, remete exatamente a isso. O casamento não tem que ser um igual ao outro. E isso esteticamente falando, além de outras coisas. Porque ele tem que se parecer com os noivos. Sim, é uma grande... Desculpa eu te interromper, mas é a grande oportunidade que os noivos têm de se mostrar mais como eles... Às vezes tem pessoas que acabam, como a Keila falou, se escondendo por trás de camadas e camadas e camadas de conceitos, preconceitos, etc. Que a pessoa realmente, a essência da pessoa não aparece. Não aparece. E daí quando a pessoa vai se livrando... Volta para si. Isso, aí realmente acontece essa magia. No casamento eu vou até mais longe. Eu pergunto, teu amigo vai reconhecer essa festa, essa cerimônia como a tua? Porque se ele chegar aqui e achar que não está no casamento certo, tem alguma coisa errada. Exatamente. Então, não importa o que seja a escolha, mas tem que ser uma escolha que mostre quem são aquelas pessoas.
E isso é exatamente o que tu está dizendo a respeito daquilo que tu aprendeu e que hoje tu consegue ensinar pra gente. Sim, e quando a gente até fala de imagem, né, das noivas, Sim. como construir essa imagem, escolher o vestido, são muitas dúvidas. Como é que eu vou escolher o vestido? Aí cada profissional às vezes não se conversa, né? Que tem um acessório é com uma, o vestido é com outra, o cabelo é com a outra, a maquiagem é com outra. Vira e mexe é tema nosso aqui, inclusive. Que tem que juntar isso tudo para que a coisa funcione. E aí tem uma polêmica, porque muitos profissionais defendem a ideia do clássico. E eu defendo a ideia de que o clássico pode matar a autenticidade. Porque muitas vezes tu passa assim, mas para foto. Que foto? Que foto? A foto só vai valer se realmente estiver retratando aquilo que realmente é, né, a realidade. Esses dias eu estava falando com uma amiga minha que ela falou assim, meu Deus, eu vi as fotos da minha avó. Ela se vestia de um jeito e um óculos assim. Eu não sabia que ela era assim, porque era a bisavó dela. Porque a minha avó era toda recatada, toda certinha. Eu não imaginava que ela tinha aquele jeito. E aí tu vais matar uma identidade num casamento porque tu... E tem de muitos profissionais, e aí vem uma puxada de orelha, de não se desenvolverem a ponto de entender a personalidade da pessoa e traduzir isso através de uma imagem a ponto dela falar assim, era isso. Sabe aquela história que a gente vê na televisão, nos episódios, nos programas de televisão, que as pessoas falam que as noivas chegam e dizem, isso não acontece, né? Acontece. A noiva olha para aquele vestido e diz, é esse. Por quê? Porque naquele vestido, tanto faz qual seja o vestido, e tanto faz se é o primeiro ou se é o 100º que ela está olhando. Aquele vestido representa o que ela quer, o que ela sente, ela se vê naquele vestido. Então, muitas perguntam, será que isso acontece de verdade? Acontece. Acontece com vestido, acontece com sapato, acontece com a decoração, acontece com a maquiagem, acontece com o cabelo, acontece com tudo. Porque quando a noiva bate o olho naquele objeto, ou naquela condição em que ela se reconhece, acontece essa mágica que a gente costuma ver nos programas de televisão e acha que não existe. Kila, levando em consideração, né, toda a tua história, a tua formação, e agora falando mais diretamente para os nossos espectadores, de que forma você acredita que a tua história inspira essas pessoas que nos assistem nesse momento e que serve como exemplo para essas pessoas que estão nos assistindo agora? Qual é o recado? Qual é a mensagem? A mensagem é que a gente pode e deve buscar se conhecer, e é só assim que você vai conseguir transmitir autenticidade, aonde tu vai marcar presença por ser quem tu é. E precisa, sim, de um mergulho para dentro. Não é... Se fosse simples, não existiam profissionais na minha área que nem eu, para orientar, né? Exatamente. Mas se eu fosse dar até um conselho, como eu vou encontrar isso, né? Como eu vou trazer essa identidade? Comece a reparar aquilo que te chama atenção no teu olhar. Porque, geralmente, um traço romântico que eu gosto, eu olho uma roupa e falo, ai, que lindo! Geralmente é um traço da tua personalidade. E tem mulheres que rejeitam aquilo ali, né? Falam assim, nossa, horrível, não gosto. Mas muitas vezes também é uma forma de integrar uma parte da mulher que ela ainda não se sente tão doce, porque o romantismo ele vem de um olhar mais doce, mais afetuoso. Então, também acontece aqui um processo de desenvolvimento pessoal. Então, eu diria assim que é olhar através da imagem, a imagem traz um símbolo, esse símbolo traz uma interpretação, e assim eu vou me conhecendo mais, conhecendo os meus gostos, conhecendo aquilo que me representa, para eu chegar, abrir o meu guarda-roupa e saber o que vestir de uma forma mais prática, mais rápida, e não ser um basicão que tu sai de qualquer jeito, mas te representa. E isso também se estende assim para o casamento, na hora de escolher um vestido, né? Como a gente falou, pentear, tudo isso, para não ter interferência. Mas tu vai com esse, tem certeza? E aí bota a dúvida na pessoa que vai se casar, Sim. né? E quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai tendo essa autoconfiança, não só na imagem, mas na vida. Então o segredo é a autoconfiança, é conseguir chegar o mais rápido possível nesse estágio onde você tem, digamos assim, não vai ser influenciado por opiniões de outras pessoas e tal, porque você já tem uma ideia tão clara de quem você é,
que você acaba não indo atrás de outras opiniões, no caso. E digo que até, eu acho que um pouco mais que autoconfiança é autenticidade. Porque a autenticidade te dá o direito de pegar e vir aqui botar uma luva. Claro. Que eu acho o máximo. Eu acho o máximo. Eu canso de ver no nosso mundo alguém dizer, mas aquele vestido daquela noiva estava feio. Ela estava lindíssima. Talvez essa pessoa não usasse aquele vestido, mas estava tão de acordo com a personalidade dela que ela estava linda. Mas tu usaria? Não. Porque não tem a ver com a minha, não tem a ver com o do outro, mas nela estava lindíssimo. Tu, como fotógrafo, sabe disso. Quantas vezes é tão mais fácil registrar uma noiva que está feliz com o que está vestindo do que uma noiva que está incomodada com qualquer detalhe que não seja... Porque o incômodo também gera insegurança, né? Então acaba que as coisas começam a ficar menos autenticidade é uma palavra maravilhosa. Eu acho que a autenticidade eu botaria no nível da generosidade. Acho o máximo. Tem regra para isso tudo? Ou é muito pessoal, muito... Se tem regra, não. É o contrário. Mas também tem que tomar um certo cuidado. Tem uma linha tênue, né? Porque, às vezes, aquilo que eu acho que ficou bom, quando eu pergunto para uma cliente, assim, né? Ou uma pessoa, mas tu vê que não falta uma harmonia, falta uma composição, falta um equilíbrio. E todo mundo enxerga que aquilo ali tá estranho. E a pessoa, às vezes, não consegue enxergar. Então, existe, às vezes, meio que um tapa-olho, assim, que tu não enxerga. O que aconteceu comigo? Por mais que tivesse uma estética bonita, mas não me representava. Então, às vezes, aquilo até que eu falo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, ela veio com muitas influências da mídia, da criação, daquela blusa. Mas tu vai de vermelho quando criança? Aí fica, não bota assim, tu vai aparecer demais. Chega ela adulta, a mulher não consegue passar um batom vermelho porque, vou aparecer demais. Ou não sustenta, não gosto de vermelho. E, na verdade, é o quê? Aquela mãe talvez falou, tá se aparecendo demais. E aí tu vais dizendo que aquilo ali é a tua estética ou é o teu estilo. Então, existem muitas influências e a gente precisa trazer esse mergulho para dentro ou buscar profissionais que auxiliem para eu, de fato, não só na estética, mas me sentir mais autoconfiante com quem eu sou. Então, esse campo é um campo que, se a gente for pensar, a gente vê assim casamentos basicamente seguindo padrões, né? Então, percebendo isso, a gente acaba entendendo que é um campo que tem muito para ser desenvolvido ainda. As pessoas têm que, né, entrar numa... Isso me fez lembrar uma história, uns anos atrás, de uma noiva linda, que ela usava vermelho nas unhas. Sempre. E aí foi casar, tirou e fez isso aqui, né? Porque eu só uso isso, eu não uso vermelho. E ela chegou na porta da igreja. E as pessoas já... Ela fez a unha clarinha, porque é a unha de noiva. Na véspera do casamento, ela disse para mim assim, eu tô tão incomodada com isso aqui, mas eu não vou de vermelho, porque noiva não usa vermelho nas mãos, e o padre vai brigar comigo. Tira isso e bota vermelho. Patrícia, tu é louca. Não, eu não sou louca, tu vai casar. É o teu casamento. Pode trocar. Chegou na porta da igreja, todo mundo lá dentro, igreja de Santo Antônio de Lisboa, linda, a igreja cheia, ela desce do carro assim, ó. Feliz, vai casar de unha vermelha. Vai casar de unha vermelha. Ela estava tão feliz com aquilo. Pergunta se alguém reclamou, se o padre falou alguma coisa. Daí depois, quando ela disse, o padre vai falar, eu disse, tu já vai estar no altar. Ele não vai falar nada. Ele pode até pensar, não sei quem é o padre, ou o que ele pensa, mas ele não vai falar nada. Tu já vai estar no altar, tu acha que alguém vai te mandar sair da igreja por causa de unha vermelha? E eu nunca vou esquecer a cena, ela fazia assim, ela saiu do carro, olha que linda que eu tô de vermelho. E é isso, né? É isso. O resto tudo estava do jeito que ela queria, estava clássica. Estava com um vestido lindo, cabelo lindo, mas as unhas eram importantes para ela. E se eu não tivesse me metido, ela teria casado como ela não queria. E ela estava incomodada, né? Muito, muito incomodada com aquilo. Mas tu sabe que eu vejo que as pessoas, ou você, né, que está escutando aqui, tem dificuldade de sustentar isso. E aí, dentro até do meu processo, como é que eu fui encontrando algo que eu falasse, não, isso aqui me representa, isso aqui me... né? E alguém não opinar e mudar a minha opinião. Quando eu fiz o curso que foi a PNL, Programação Neurolinguística, associo muito até com... Meu pai, ele tem um passarinho na casa dele, e aqueles passarinhos que ficam dentro da gaiola. Então, é como se o teu inconsciente fosse aquela gaiola, e aquele passarinho, ele acredita que o mundo dele é aquela gaiola. Sim. Aí veio alguém um dia... que eu tô trazendo como analogia explicando o que é a PNL, né? Que é essa formação que eu fiz lá, tempos atrás.
alguém vem e fala assim, tá aberta? Sai. E aí aquele passarinho voa e pensa assim, meu Deus, por quantos anos eu fiquei aqui, acreditando que era o meu mundo. Então foi aí que eu fui entendendo que eu tinha crenças, às vezes, que não sustentava quem eu era, minha personalidade, e aí às vezes é influenciada, mas é estranho isso aí, né? Aí a pessoa vai lá, troca a unha lá que não gosta, por causa de uma sociedade, um meio que tem, sim, influência. Caminhando um pouquinho mais, quando eu entendi da constelação familiar, que eu resolvi fazer o curso, tem pessoas que não acreditam. Falam assim, aquilo eu não acredito, mas tudo bem. Mas a ciência está aí também para falar. Em 2014, teve dois cientistas, Carrie e Brian, lideraram um estudo científico lá em Atlanta, na Universidade de Emory. E aí eles pegaram um rato, e toda vez que esse rato levava um choque, ele era exposto a um cheiro que era acetofenona. Então, ele associava o cheiro a esse choque, e que dava a sensação do medo. O que aconteceu? Veio os filhotinhos desse rato, esse ratinho ele não foi exposto ao choque. Sim. Mas toda vez que ele sentia o acetofenona, ele tinha as mesmas reações emocionais, né? De medo e tal. Isso. O que acontece? Isso se chama epigenética. E dentro da constelação familiar, quer dizer o quê? Que tu passa uma emoção de geração em geração, sem tu ter consciência. E aí, muitas vezes eu vejo mulheres que às vezes não sustentam a sua escolha, ou muitas vezes tá transmitindo algo que não é o que ela gostaria, justamente por influências também, que não são muitas vezes conscientes, e também não ter essa autoconfiança suficiente, ou até o discernimento de entender o que simboliza essa luva, o que simboliza eu me vestir de branco e casar de branco e fazer essa escolha. Quando eu vou entendendo isso, aquele corte de cabelo me representa. Não por uma escolha aleatória, mas o que teu visual transmite no todo, né? Ou num penteado. Será que eu vou fazer um coque baixo, no caso de uma noiva, ou alto? O que representa ela? A ponto de pensar na unha, no penteado, no tipo de maquiagem. Não para uma sociedade, mas que represente ela. Para quando aqueles netos olharem e falar assim, nossa, ela era assim. E nos dias de hoje, com toda essa influência da mídia digital que a gente tem, com toda essa facilidade de imagem que está aí, a gente olha para o lado, a gente olha para a mão, porque todo mundo anda com o celular na mão. Tem 500 mil imagens sempre mostrando a tendência, o que está se usando, o que é bonito hoje. Dificulta ainda Fica mais difícil lidar com isso, porque eu imagino que sim. Eu imagino que sim, mas aí eu estou fazendo a pergunta para uma especialista. Sim, eu não qual é o trabalho que isso dá para ti como especialista quando tu tem que lidar com pessoas e ajudar a fazer escolhas? Eu me sinto, sinceramente, indo bem contra a maré. Porque até quem trabalha com visagismo, ou às vezes com imagem pessoal, eles replicam muito algo que eles falam que é trazer de dentro, mas com que ferramentas tu ajuda a colocar isso para fora, né? E aí quando a gente tem uma influência tão forte externa, as pessoas não olham a imagem como uma forma de expressão de quem elas são, e elas entendem que é uma estética. Então não precisa. Você de qualquer jeito não tem que sair confortável. Isso não é importante. Não, é uma comunicação também. Ela é uma comunicação silenciosa, que ela é mais persuasiva ainda, porque ela pode gerar, inclusive, incoerência, né? Então, tu tá falando uma coisa, mas tua imagem tá dizendo outra. Então, o teu cérebro, ele tem um radar que ele capta as incoerências. Ele fala, não confio. Tá sempre analisando, né? E aí, essas influências, a gente percebe muito inclusive, a mulher é um termômetro da sociedade. Tu vai ver como ela tá pela harmonização. Época da harmonização. Época da sobrancelha fina. Época da cílio postiço. Tu vai perceber em que época a gente tá só olhando o visual de uma mulher. Sim. Isso é muito sério, porque a mulher, ela realmente é esse termômetro. E quando não se tem consciência do porquê que eu tô fazendo aquele preenchimento, eu tô preenchendo para ser igual a outra, para me sentir no fundo, lá na raiz, a raiz pertencente, porque aceita. Eu não sou autêntica. Porque a autenticidade pode ser excluída. Aí vem o padrão. E, na verdade, a autenticidade, para mim, é a forma mais poderosa que tem de se conhecer e a forma mais corajosa, assim, de tu não querer agradar ao outro. Então, a autenticidade, eu acho que é um desejo humano de ser amado por quem se é.
e não por aquilo que eu desejo expressar. Você falou em gaiola aberta, né? E quando a gente fala de noivas, essa gaiola deve abrir com quanto tempo de antecedência, digamos assim? Estou pensando no meu casamento e não estou me sentindo bem, quero fazer uma revolução, é o dia da minha vida, é um sonho realizado, eu quero estar segura, eu quero ser autêntica, eu quero estar feliz. Esse trabalho que tu fazes em relação às noivas especificamente, ele dura quanto tempo aproximadamente? Digamos, a noiva, ela quer trazer... Tu quer falar assim de como escolher o vestido, a maquiagem? Eu acho que o geral, geral. Preparar a noiva para que ela esteja completa no dia do casamento. Conscientizar ela. E desde que passe pelo teu trabalho, né? Aquilo que realmente passa pelo teu trabalho. Ele é um processo de mais ou menos uns quase 2 meses. Para identificar, assim, qual que é a personalidade dela, qual que é o jeito dela. E traduzir isso de uma forma muito simples. Porque o trabalho duro não é para ela, né? É para quem está do lado de cá. É pegar o suprassumo de quem ela é através de uma metodologia, que foi toda essa bagunça ali que eu te falei, do visagismo, constelação familiar e da programação neurolinguística, onde eu interpreto ela e através de movimentos, inclusive sistêmicos, onde eu não coloco a minha influência sobre ela. Porque eu vejo muitos profissionais dizendo que elas transformam o teu cliente ou a tua noiva segundo os gostos dela. Então, uma maquiadora vai tender a fazer do jeito dela. Uma pessoa que também trabalha com vestido ou tem uma certa tendência, ela vai querer direcionar o gosto dela, porque para ela é o que é bonito. E quando eu interpreto a personalidade dela, em primeiro lugar, através de movimentos, inclusive da parte da psicologia, eu começo a trazer, então esse vestido vai ficar mais alinhado, essa maquiagem, com esse tipo de cabelo. Então, os profissionais que vão receber isso ela já vai chegar, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. E não ter a dúvida de que, será que esse acessório vai ficar combinando com esse cabelo? Mas aí eu tenho que prender o cabelo para cima para combinar com isso? Não, e tudo vai estar expressando a personalidade da pessoa, em harmonia, principalmente trazendo isso, né? Senão fica uma bagunça. Que bom que existem profissionais preparados para isso, porque do meu ponto de vista, é muito triste quando eu acompanho uma noiva que ela se deixa influenciar por outros, não só pelos amigos, pelas madrinhas, pela família, como também pelos profissionais. Eu quero usar no alto da cabeça, mas a minha cabeleireira diz que é mais bonita embaixo. Não tem mais bonito, tem aquilo que faz ela feliz. Né? O mais bonito é ela estar bem com aquilo que ela escolheu. Aí ela fica mais bonita. Esse é o meu ponto de vista. Então, eu fico muito feliz quando a gente entende que existem profissionais muito mais habilitados do que eu, porque a minha função não é essa, assim, eu fico chateada, mas não é minha função dizer para a noiva o que fazer. Mas existem profissionais preparados para acompanhar essa noiva e exatamente ensinar a ela que ninguém tem que dizer para ela o que ela tem que vestir ou o que ela tem que usar. Né? E é óbvio que aí um bom estilista, tecnicamente, vai mostrar, olha, isso aqui vai funcionar melhor assim. Um bom cabeleireiro, tecnicamente, vai mostrar, eu consigo botar embaixo, mas vou ter que fazer diferente do que tu imagina, senão não segura. Aí entra o profissional, mas para atender à vontade da noiva. A gente falava um pouquinho fora do ar e você falava sobre, assim, de forma muito superficial, eu queria aprofundar um pouquinho mais agora, que é a tradição do branco, né, nos casamentos, e a tal psicologia das cores, né? De que forma a gente consegue desenvolver assim em relação a isso? O branco ele iniciou com a Rainha Victoria na época do século XIX. Então, até então, as noivas elas casavam com qualquer cor. E aí o branco ele veio, eu acho que de uma representação muito inconsciente pela escolha dela, mas existem símbolos que são universais que sem tu ter já escutado, todo mundo já capta uma leitura do que representa. Eu acredito muito que tenha vindo desse lugar, do branco representar como o início, ela é a soma de todas as cores, e também o início. Então, quando tu queres começar algo, como se fosse do zero... Uma tela em branco. Isso. Réveillon, todo mundo se veste branco. É o início. Como representação. E as cores, elas têm muito essa influência, né? E o marketing usa muito isso. As cores, a influência das cores. Então, casar de vermelho realmente seria um grande impacto. Mas também é trazer essa representação. E o quanto não vou tirar a minha personalidade, às vezes posso não escolher um vestido vermelho, mas me apropriar desse símbolo que é de um recomeço e trazendo a minha personalidade através de acessórios, de
uma maquiagem, de repente, é ousar, sabe? É não se limitar ao que todo mundo faz. Existe, agora é uma pergunta que tô curioso para saber o que tu me responde. Existe algum limite em termos de autenticidade? Ou seja, precisa ser autêntico, ok, mas até que ponto eu posso expressar essa minha autenticidade? Existe algum limite, um limiar assim de bom senso, sei lá, referência? Talvez de situação. Ambiente. Porque se eu me visto para trabalhar é uma situação, se eu me visto para fazer festa com meus amigos é outra, né? Exato, porque é que as pessoas não pensam o que aquilo ali expressa. E se eu vou numa missa... Isso pesa muito, né? Claro, é um respeito, inclusive, pelo lugar que tu vais, né? Sim. Certo. Se tu vai numa missa, tu não vais usar uma roupa XYZ, né? Eu acho que isso tá falando muito, quando tu pensa, assim, pensando nessa autenticidade, o limiar, ao meu ver, que é elegância, é tu lembrar que ambiente tu tá indo. Sim. Porque é uma comunicação. Então, será que eu vou ir com um shortinho bem curtinho, uma missa? Será que ali seria... O que eu quero expressar naquele momento? Será que é isso exatamente? Não posso usar em outro momento? Tem que ser ali? Então, eu acho que o limite é esse. E sempre a autenticidade, ela pode ser proposital, para eu causar um impacto, de repente, que eu desejo, sei lá, uma marca. Uma pessoa que é uma marca. Ela quer causar uma impressão e é proposital. Agora, quando não é proposital, às vezes vem com... Não tá interessante, ficou meio bagunçado aquilo ali. Não ruídos, tem ruídos. Tem ruído que está comunicando o oposto. Então, todo mundo quer trazer confiança, quer transmitir autenticidade, mas existe um limiar ali que aí a pessoa precisa entender um pouco dessa harmonia, né? Como deixar tudo isso harmônico. Tu usou uma palavra que eu acho essencial, que é o respeito, né? É o respeito à função que está exercendo, ao momento que está vivendo, ao lugar. As pessoas que convidaram, por exemplo, se eu sou convidada para uma festa, eu considero que eu devo me vestir adequadamente em respeito às pessoas que me convidaram, né? Agora, se eu vou escolher verde, azul ou cor-de-rosa, é problema meu. Mas ter sempre esse cuidado de me colocar dentro da situação. Como a gente falou anteriormente, se eu me visto para trabalhar é uma situação, se eu me visto para passear ou para ir para a praia é outra, né? Então, a autenticidade se mantém, mas dentro da autenticidade de cada um, você tem que ter o respeito pela situação. Que é o tal limite que o Lauro perguntou. Que é o limite, acho eu, né? Tô certa? Com certeza. Que bom. Com certeza. Keila, o papo tá bom, mas tem um determinado momento do nosso podcast, do nosso episódio, que a gente pede para o convidado, no caso a convidada, para que nos conte uma história que tenha ele marcado de alguma forma, ou pela curiosidade. Se quiser contar outra história do Rafa, Rafa, a gente tá bem aberto. aceito. Pela curiosidade, por incomum, sem citar Vai nomes. ser perfeito. Pelo incomum. Estamos só esperando. Eu tô sentindo aqui. Não para de me babar aqui. Algo engraçado, enfim. Alguma história que realmente tenha te marcado nesses anos de carreira. É o nosso Acredite Se Puder. Que a gente tem aqui. Com o Rafael Faraco. Acredite Se Puder. Com o Rafael Faraco. Eu vou contar uma história, então, assim, que é minha pessoal. E eu acho que ela simboliza muito sobre ser autêntico e sobre as minhocas que a gente cria na nossa cabeça, achando que tu quer ser um padrão e não tem nada a ver. Eu lembro que eu namorava um rapaz e ele era lindo. O Rafa acho que chegou a conhecer. Eu namorei ele uns 6 anos. Classe alta, ele é um cara muito bonito, sabe? Tinha presença e tal. E eu era ali aquela toda produzida, aquela lá do começo que eu contei pra você. Tá. Loira. Eu era aquela lá. E aí, certo dia, estava eu ali dormindo com ele, né? Lá no quarto dele. E aí eu acordei. Gente, que vergonha. Conta. Eu acordei, aí eu fui no banheiro. Aí não devia estar contando. Bom, agora que já foi. Começou, devia ter terceirizado Exatamente. Né, a história. A história do Rafa ia ser melhor, hein? Não, poderia contar falou, a né? mesma história de uma amiga minha. Amiga minha. O Rafa tá tentando Então, te mas ajudar. não era eu, na verdade. Vai, continua. Era aquela Keila lá. Não tem problema, aqui pode tudo. Aí eu acordei, gente. Eu acordei e aí quando eu me olhei na frente do espelho, eu tava sem uma lente. Então tava um olho claro e um olho escuro. Gente, eu falei assim, eu me olhei no espelho e eu falei, o que eu faço?
Eu vou embora daqui, né? Eu falei, eu vou sair, vou dizer que eu não tô bem, que eu não passei Bota bem, um óculos eu vou sair. Ai, esse olho nem abre, esse olho. Tanto enxaqueca. Não sei o que aconteceu. Eu vou ter que fazer isso, né? Aí eu peguei assim, meu Deus do céu. Aí eu fui lá no quarto, voltei assim, bem quietinha. Aí eu liguei meu celular. Ele dormindo. Achei a lente. Ele dormindo. Dormindo, claro. Fui mais quietinha Achasse possível. Achei. Então, tudo isso pra dizer que quanta besteira, né? Depois a gente se encontrou, depois de um bom tempo. Contasse e eu essa sem, história. normal, assim. Não, Ele te reconheceu? Não, sim. E ele falou, nunca notei. Tu tá sem mente hoje, né? Nunca notei. Ele não falou isso. E ele falou assim, não era aquilo. Só que eu também não sabia. E eu também, assim, ó, na verdade, ele nunca tinha me visto sem. Sim. Eu sempre ficava assim, ó, tipo, não olha, não veja, né? E não era aquilo, na verdade. Quando depois que a gente se encontrou, eu nem percebeu assim, gente, eu era linda, não sabia. Devia ter tirado a outra lente. Keila, obrigado, tá? Obrigado Obrigada. por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente, né? Continua com essa energia maravilhosa e a gente deseja sempre muito, muito sucesso para ti daqui para frente em todas as áreas, em todos os segmentos e transformando pessoas, né? Porque o teu trabalho transforma pessoas. Obrigada por dividir teu conhecimento com a gente e tu é linda. Obrigada. A gente passou tão rápido, parece que foi mais 10 minutos aqui. Rápido, foi é mais bom. pouquinho. Sinal de que o papo foi bom. Mas ainda tem um pontinho que eu preciso acrescentar. Mas é para aquela câmera ali. É claro, o agradecimento para a técnica, iluminação e sonorização, uma empresa que está há 20 anos no mercado, oferecendo serviços de excelência e competência também. E hoje a gente tem a visita dos diretores da empresa. Então, Helena Gaúcho, Simone, Júnior, sempre o nosso muito obrigado. Nosso agradecimento que se estende também, claro, obviamente, a todos da Lince, o Elias, o Lucas, a toda a turma que fazem, às vezes, pós-produção aí dos nossos episódios, as gravações externas, com textos importantes, com dicas importantes, que a gente sempre publica, com muita frequência, aliás, nas nossas redes sociais, Pode Beijar, então, Pode Beijar Podcast. Acessa lá e continue nos acompanhando. Aqui nos estúdios, no Sapiens, nós também agradecemos o Fernando e toda a equipe, né? Esse estúdio maravilhoso que a gente tem aqui, né? Por nos acolher tão bem e cuidar dos nossos episódios com muito carinho. Dito isto, é lembrar a você que você pode e deve compartilhar, dar aquele joinha, né, lá embaixo, tal, passa para os amigos, para os familiares, enfim, e nos acompanhe nas nossas redes sociais, porque em breve estaremos divulgando os próximos episódios. Muito obrigada, até a próxima. Valeu, gente, até lá.